Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do Noivo. Esse é um espaço em que nós, como amigos do noivo, nos preparamos e preparamos o caminho do Senhor. Esse é um espaço onde nós nos reunimos para aprender um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre a Bíblia e principalmente sobre escatologia, que é o estudo sobre a volta de Jesus. Então, se você é novo nesse espaço, é o primeiro vídeo que você está por aqui, não se esqueça de já ir ali embaixo, deixar o teu like, também se inscrever nesse canal e compartilhar com outras pessoas esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem. E vamos lá, o vídeo hoje, como vocês já viram aí, é sobre o sermão escatológico de Jesus. Então o tema é Jesus e o fim dos tempos, que é onde nós abordaremos Mateus 24 e 25. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos, onde nós estudaremos profundamente o capítulo 24 e 25 de Mateus, que é o sermão escatológico de Jesus, que é onde Jesus ensina ali em particular para os seus discípulos coisas a respeito do fim, coisas a respeito da sua volta. Se em algum momento vocês escutarem latidos de cachorro aí, não se incomodem, então tá tendo uma sinfonia canina aqui no condomínio, provavelmente algum carteiro esteja passando e a cachorrada tá meio maluca, mas não percam o foco. E a gente vai entrar então nesse assunto preciosíssimo que é o sermão escatológico de Jesus. A primeira pergunta, que nós temos que responder: por que Mateus é tão importante, Mateus 24, Mateus 25, por que é tão importante nós estudarmos esse sermão escatológico de Jesus? Como eu disse, principalmente porque essa é a principal fala de Jesus a respeito da sua vinda, onde o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Messias, ele fala sobre sinais, sobre como vai estar o mundo quando ele voltar, sobre como nos prepararmos para a vinda dele. E é especial também Mateus 24 porque é uma passagem da Bíblia muito simples. Então Jesus ele não usa muito simbolismo, diferente, por exemplo, do livro de Apocalipse e do livro de Daniel, que é um pouco mais difícil entender, você precisa de um estudo mais profundo. Mateus 24 é tão simples que se você entregar a Bíblia para um novo convertido, ele vai conseguir ler e ele vai conseguir entender tudo aquilo que Jesus explicou, porque ele explicou com muita simplicidade. Então é muito importante nós olharmos para esse capítulo 24 e 25 de Mateus, se nós desejamos aprender um pouco mais sobre a vinda de Jesus, conhecermos os sinais que antecedem a sua vinda e estarmos preparados para esse grande e terrível dia do Senhor. Antes de mais nada, vamos ler todo o capítulo 24 de Mateus e a partir daí a gente começa a construir, nesse primeiro episódio aqui, construirmos a base e o contexto que envolveu e que envolve toda essa fala de Jesus em Mateus 24 e 25. A gente vai ler hoje apenas Mateus 24 que ele traça um paralelo também lá em Marcos 13 e Lucas 21, tá falando da mesma coisa ali, que é o mesmo sermão que Jesus trouxe aqui em Mateus 24. Então vamos lá, eu vou ler na versão NVI. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham o cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo. As portas, em verdade lhes digo, que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo entendam isso, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando virá o Filho do Homem. E eu vou parar por aqui no versículo 44 de Mateus 24 e vamos orar. Pai, colocamos em suas mãos as nossas vidas, Pai, colocamos em suas mãos o nosso coração, nesse momento que todo o ego humano seja abatido, Pai, que o Senhor possa crescer à medida que nós possamos diminuir em todas as medidas, Pai. Nós estamos reunidos aqui para aprender um pouco mais sobre Jesus, para analisarmos as palavras de Jesus e diligentemente nos prepararmos para o grande dia da vinda de Jesus. Espírito Santo, aonde tiver um irmão nosso ouvindo essa palavra, que os olhos dele sejam abertos, que os ouvidos sejam destapados e que eles possam aprender a palavra e que eles possam se preparar para esse grande dia. Todo sofisma, toda batalha da mente, toda fortaleza na mente que seja derrubado e que apenas a verdade de Jesus prevaleça em nossos corações. É que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. E como eu disse para vocês, né, esse primeiro episódio ele vai ser uma boa introdução. Então a gente sabe que o contexto ele é primordial para a interpretação de qualquer história, de qualquer texto. Então se você não tem um contexto, é muito fácil você cair numa narrativa, é muito fácil você ter uma visão distorcida, uma visão errada sobre um assunto. Então para a gente entender muito bem o que estava acontecendo ali durante Mateus 24, tudo isso que a gente leu aqui, essa fala de Jesus, os avisos de Jesus, todos esses sinais, nós precisamos analisar um pouco antes do contexto.
Então, o professor Marcos Botelho diz que são 3 coisas as mais importantes para a gente analisar um texto: contexto, contexto e contexto. Então nós vamos analisar a fundo nesse primeiro episódio, essa primeira parte que a gente vai nos aprofundar em Mateus 24, o contexto. O que estava acontecendo ali? O que motivou a pergunta dos discípulos? E por que Jesus falou de todos esses sinais para os seus discípulos? Deixando claro aqui, meus irmãos, que eu não estou construindo nada de novo, tá? Eu só estou acrescentando algo a mais, construindo em cima de fundamentos que já foram lançados. Então, por exemplo, essa série de vídeos é inspirada é inspirado em um curso que foi ministrado pelo Ângelo Basso, né, nosso irmão Ângelo Basso, na igreja dele há muitos anos atrás. É um curso que tem pelo menos 6 até 8 horas, sei lá, de ensino, e eu quero trazer um pouco resumido isso para vocês e trazendo um pouco da minha contribuição, aquilo que o Senhor me entregou sobre o assunto. Como eu disse, né, Mateus 24 ele é bem especial por ser um texto simples e literal. Só para vocês entenderem, nós temos em toda a Bíblia 150 capítulos que falam a respeito da segunda vinda de Jesus, ou seja, da volta de Jesus. Mas Mateus 24 ele tem um aspecto especial. Como eu disse, é o próprio Jesus falando sobre a sua vinda com uma linguagem muito fácil, acessível e literal, que não é preciso da gente um grande esforço teológico para entender simbolismos, mas apenas interpretarmos literalmente aquele texto já vai trazer uma grande compreensão daquilo que Jesus estava ensinando. E eu não vou entrar nesse ponto aqui sobre as várias linhas teológicas que abrangem a escatologia, mas a linha teológica que eu adoto para analisar escatologia, analisar as escrituras a partir da escatologia, é o pré-milenismo histórico ou pré-milenismo apostólico, ou seja, na minha interpretação, tudo que está escrito em Mateus 24 ainda não se cumpriu. Existem irmãos que acreditam que essa passagem, Mateus 24, já se cumpriu em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, mas eu não acredito assim. Então, assim como os apóstolos, assim como os discípulos de Jesus, eu acredito que Mateus 24 fala sobre acontecimentos futuros, e é esse olhar que eu quero trazer para vocês aqui durante esse vídeo. E o objetivo maior da gente analisar todo esse texto, analisar tudo isso, não é a gente criar um mapa de cronogramas e ter no nosso quarto um mapa de sinais para que a gente fique dando um tique nos sinais ali para saber se está mais próximo ou não a vinda de Jesus, mas é principalmente aplicar e adotar o que Jesus nos trouxe ali como um estilo de vida de vigilância, aprendendo a lição da figueira. Então, olhando para as folhas da figueira, nós conseguimos saber se o verão está próximo. Da mesma forma, analisando as escrituras e os acontecimentos, os sinais se cumprindo em nossos dias, nós conseguimos saber se está próximo a vinda de Jesus. E vamos entrar agora propriamente no capítulo 24 de Mateus, nas explicações. Então, quando a gente começa ali nos primeiros versículos de Mateus 24, nós começamos com Jesus ele jogando um balde de água fria nos discípulos, né? Então os discípulos eles estão andando ali com Jesus perto do templo e eles começam a mostrar para Jesus as construções do templo, né? Como se eles estivessem querendo quebrar o gelo. E a gente vai entender o porquê que estava um climão ali quando a gente analisar os capítulos que vêm antes. E quando eles mostram as construções do templo para os discípulos, para Jesus, né? Os discípulos mostram as construções do templo para Jesus. Jesus joga um balde de água fria na garotada lá e fala: olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Tudo isso vai ser destruído. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E logo em seguida, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus que parece não ter muito a ver, parece que não tem muito contexto com aquilo que estava acontecendo. Jesus fala que o templo vai ser destruído, ele fala sobre não restar pedra sobre pedra ali nas construções do templo, e a pergunta dos discípulos é ali no versículo 4, diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o fim dessa era? E parece que não tem nada a ver o que os discípulos estão perguntando, né? Parece que viagem é essa? Por que eles estão perguntando isso, né? Então tem muitas pessoas que interpretam que os discípulos fizeram 3 perguntas diferentes para 3 respostas diferentes, mas aqui eu adoto uma abordagem, né, que eu aprendi com o Ângelo Basso, que não, é uma pergunta só e os discípulos queriam saber apenas uma coisa. E para lançarmos o contexto disso e para entendermos o que tinha a ver a pergunta dos discípulos, nós precisamos retornar para Mateus 21, porque Mateus 24, aquela fala dos discípulos com Jesus em Mateus 24, ela não começa apenas ali em Mateus 24, mas ela inicia um pouco antes em Mateus 21. E o que acontece em Mateus 21? Então vamos relembrar, Jesus ele manda ali os seus discípulos irem atrás
de um jumentinho. Ele fala que ele vai encontrar ali um jumentinho amarrado e que é para os discípulos pedirem o jumentinho, falar que o jumentinho é para o uso do Senhor, que o dono do jumentinho ele ia entender, ia liberar o jumentinho para levarem. E aí a gente tem Jesus, né? Entrando pela porta de Jerusalém, entrando em Jerusalém na Páscoa, recebido como um rei. As pessoas recebem Jesus assentado num jumentinho, né? Assentado nessa cria de jumento, com folhas de palmeiras, estendendo as suas capas no chão e o saudando com uma saudação muito específica. Então eles o saudavam dizendo: Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E muitas vezes, por nós termos um olhar ocidental das coisas, nós não entendemos o peso daquele acontecimento. Então, para nós ocidentais, para nós que não temos essa herança, né, oriental, essa herança judaica da coisa, nós não entendemos muito bem o porquê que aquilo era tão importante. E o que estava acontecendo ali em Mateus 21? Em Mateus 21, Jesus é recebido pelo povo de Israel, pela população de Israel, pelo povo todo ali reunido, com os ramos de palmeira, jogando as suas capas para que porque o jumentinho passasse por cima das suas capas, e o saudando com Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A população, o povo de Israel, reconhece e recebe Jesus como rei, mas não somente como rei, mas como Messias. Naquele momento o povo de Israel reconhece que Jesus, que Yeshua, é aquele Messias que foi profetizado desde Gênesis 3, aquele Messias profetizado durante todo o Antigo Testamento pelos profetas. Israel reconhece Jesus como aquele que é o filho de Davi, que se assentaria e reinaria eternamente sobre Israel e sobre as nações, em um reino de paz e justiça. Para nós a palavra Messias talvez não tenha nenhum peso, mas para Israel, Messias era o rei libertador aguardado por todas as gerações de israelitas. E Israel reconhece naquele momento, em Mateus 21, que Jesus é sim o Messias, que Jesus é sim o rei eterno, filho de Davi. A palavra Messias no hebraico ela significa ungido. E Israel reconhece, Jesus é o ungido de Deus, o rei eterno, filho de Davi, que reinará eternamente sobre nós. Ele acabará com o jugo de Roma, ele conduzirá Israel por águas tranquilas e em pastos verdejantes. E meus irmãos, esse era um acontecimento histórico. E eu peço que você pause esse vídeo agora e leia todo o capítulo 21 de Mateus para que você entenda melhor o contexto que está sobre isso, para que você aprenda melhor o contexto que foi lançado aqui. E mais do que isso, quando eles recebem Jesus como Messias, quando eles gritam Hosana, salve-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor, o povo de Israel sabia que estava se cumprindo naquele momento, diante dos olhos de todo Israel, a profecia que foi dita pelo profeta Zacarias no seu capítulo 9, versículo 9. E vamos ler juntos o que diz Zacarias 9:9. E diz assim: alegre-se muito a filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, Israel estava vendo diante dos seus próprios olhos a profecia do rei eterno chegando até eles, e por isso eles gritavam salve-nos, filho de Davi, porque eles reconheciam que Yeshua era o Messias. E qual que era a expectativa de Israel? Cara, tá se cumprindo perante os nossos olhos Zacarias 9:9. Mano, deu bom demais, a partir de agora vai se cumprir Zacarias 9:10. Obviamente, né? Então se cumpriu 9:9, agora o próximo passo é cumprir Zacarias 9:10. E vamos ler o que diz Zacarias 9:10. Diz assim: e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, também o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ou seja, o próximo passo ali, depois de Zacarias 9 para Zacarias 10, era Jesus estabelecer o seu reino sobre toda a terra, trazendo paz e prosperidade para o povo de Israel. E nós, por muitas vezes, né, por
Por décadas nós criticamos o povo de Israel por eles não reconhecerem Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias libertador. E sabe, eles estavam certos aqui. Zacarias 9 diz isso. Então eles esperavam que Jesus cumprisse imediatamente o que estava escrito na profecia. Mas o que eles não entendiam é que aquele não era o momento. Que na primeira vinda de Jesus ele tinha vindo como servo sofredor para pagar pelos nossos pecados, nos comprar e nos reconectar com o Pai, fazer com que novamente a criação tivesse paz com o seu Deus, com o seu Criador e com o seu Pai, e que num outro momento ele voltaria para aí sim estabelecer esse reino que Zacarias profetizou em Zacarias 10. E naquele momento a expectativa de todo o povo de Israel era uma só. A expectativa de todos os discípulos de Jesus era uma só. Que saindo dali, Jesus, ele com todo o seu exército, com todo aquele povo, ele se dirigisse às autoridades de Roma e reivindicasse o seu reinado. Que ele acabaria de uma vez por toda com o jugo que oprimia Israel há gerações. Mas o que Jesus faz logo após ele sair dali é surpreendente, né? Ao invés de ele marchar rumo aos palácios romanos, ao invés de ele juntar o seu exército e libertar o povo de Israel e reivindicar o reino que é dele por direito, Jesus ele vai para o templo. E isso nos ensina que o juízo de Deus, o juízo de Jesus, começa pela sua própria casa. Antes de lidar com Roma, antes de lidar com os poderes desse mundo, antes de lidar com as trevas, Jesus foi lidar com o sacerdócio. O Jesus rei, ele não marcha até Pilatos, ele não vai até Herodes, ele vai até as autoridades sacerdotais. E Jesus, ele entra no templo e ele derruba tudo, ele combate duramente com os mercadores, ele pega o chicote e estrala o chicote ali com os mercadores, e ele tem o embate mais duro com os líderes religiosos de Israel. Ele tem um embate gigantesco com os líderes religiosos de Israel, porque o sacerdócio do tempo de Jesus era um sacerdócio corrompido. As pessoas vendiam o direito de sacerdote, era vendido o direito do sacerdócio para pessoas que não eram habilitadas, que não eram descendentes de Arão. Os sacrifícios eram vendidos sem que você precisasse fazer algum esforço para sacrificar a Deus, apenas o teu dinheiro valia. A casa de Deus tinha se transformado em uma casa de câmbio, em uma casa de vendas, em uma casa de penhores. E isso te lembra alguma coisa? Será que nós estamos vivendo algo parecido nos dias de hoje? E além de Mateus 21, pausa agora e lê também todo Mateus 22 e 23, que vai ser importante para você entender o contexto aqui. E a gente chega em Mateus 21, 23, e a gente tem uma fala um pouco triste de Jesus para aqueles líderes de Israel, e a gente vai ler junto. Mateus 21 não, me desculpem, Mateus 23, 39, que diz assim: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E essa fala de Jesus, ela é dirigida aos líderes religiosos, é dirigida às autoridades de Israel. A gente precisa estabelecer algo aqui. Jesus, ele foi recebido como rei por Israel, pelas pessoas, pela população, pela nação de Israel. As crianças, as mulheres, os homens celebraram a chegada do rei eterno, filho de Davi. Mas os líderes de Israel não reconheceram a autoridade de Jesus. Os líderes de Israel, os líderes sacerdotais, os líderes religiosos do povo de Israel não reconheceram Jesus como rei, não reconheceram Jesus como Messias. Embora o povo tivesse aberto a porta para Jesus como um rei, como Messias, para que ele reinasse sobre eles, os líderes religiosos rejeitaram Jesus como rei. E aí Jesus, ele fala para eles, e é importante por isso você ler todo Mateus 21, 22 e 23, e Jesus chega no final de todo esse embate e diz: sabe, vocês não me verão mais, até que vocês, líderes de Israel, reconheçam e digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vocês não me verão mais, até que vocês reconheçam que eu sou o Messias, aquele enviado por Deus, o filho de Davi. Mas espera, como assim?
Esses sacerdotes viram Jesus depois disso. Eles viram Jesus crucificado, eles tiveram outros encontros com Jesus, certo? Mas esse ver não é um ver apenas me verão, Jesus, a pessoa de Jesus. Mas o que Jesus quer dizer para esses líderes religiosos é: vocês não verão o Jesus Rei, vocês não verão o Jesus Messias, vocês não verão o Jesus Filho de Davi, Rei Eterno, até que vocês reconheçam a autoridade do Filho de Deus como Rei e Messias. O que Jesus deixa ali bem amarrado é que Israel não verá Jesus como rei, que Israel não receberá Jesus como Messias até o momento em que os líderes de Israel reconheçam que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Mashiach, o filho de Davi, o Rei Eterno. E aquela pergunta que os discípulos fazem para Jesus, ela chega, né, nesse momento de anticlímax total. É um momento em que os discípulos eles experimentaram o clímax da coisa, com Jesus sendo recebido como um rei pelo povo de Israel, mas agora eles estão no anticlímax total. E eles olham e pensam: cara, agora que a gente achou que ia, não vai. E agora, o que vai acontecer? Como que vai ser se os líderes de Israel não reconheceram Jesus como Messias? O que vai acontecer a partir de agora? E além da rejeição de Jesus como Messias, como rei pelos líderes de Israel, para deixar o clima mais tenso com os discípulos, Jesus ainda fala que o templo vai ser destruído. E cara, imagina a bagunça que não tava a cabeça desses discípulos. E de novo, pra gente é muito tranquilo isso. O templo vai ser destruído, de boa, de boa. Nós não precisamos de um templo para cultuar. Nós entendemos certamente isso, muito certo isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, se hoje chegarem e demolirem uma igreja que nós congregamos, por exemplo, não tem problema. Nós vamos nos reunir nas casas, nós vamos nos reunir nas praças, no lugar que for, e onde tiver 2 ou 3 reunidos, naquele lugar, Jesus vai estar, o Espírito Santo vai estar e Deus está ali, de boa. O templo, a estrutura templo não é vital para a nossa fé. O que é vital para a nossa fé é o corpo de Cristo reunido, as pessoas reunidas como corpo de Cristo. Mas para o judeu não era assim. Para o judeu, o templo era a conexão de Deus com o povo. Era Deus no meio do povo. Sem templo, sem Deus. E imagina a cabeça deles: Jesus, você não vai ser rei agora, o seu reino não vai ser implantado agora, e a gente ainda vai ficar sem Deus, porque o templo vai ser destruído. A cabeça desses discípulos estava uma confusão nessa entrada de Mateus 24, quando eles fazem essa pergunta: Jesus, tá, se não for agora, vai ser quando? E a pergunta dos discípulos para Jesus sobre o fim do mundo, né, no grego original, o fim desta era. Eles não estavam perguntando quando Jesus ia voltar. Vamos lá, os discípulos não entendiam ainda que Jesus teria que morrer. Eles não entendiam ainda que fazia parte do plano de Deus que Jesus ele morresse, ele pagasse as nossas culpas, os nossos pecados, nos reconectasse com o Pai, ressuscitasse e vivesse para sempre para depois retornar e implantar o seu reino. Eles não entendiam isso. Então para os discípulos não tinham essa de Jesus voltar. Então essa pergunta deles, e aqui a NVI ela deixa isso bem claro, vamos ler de novo. Mateus 24:3 diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era. E a pergunta seria mais ou menos assim: Jesus, se não agora, quando, né? E a pergunta, né, do final desta era, o que os discípulos estavam perguntando para Jesus, não era a data da vinda dele, mas quando que seria inaugurado o reino messiânico, quando que seria inaugurado o reino do Messias. Hoje nós entendemos que para a inauguração do reino de Jesus, para a inauguração do reino de Cristo no milênio, ele precisa voltar, mas a pergunta dos discípulos era simplesmente: Jesus, quando que você vai inaugurar o teu reino? Quando que você vai pegar os poderes de Roma, os poderes dos governantes perversos desse mundo e vai tomar eles para si? Quando que você reinará, Jesus? Os discípulos esperavam a implantação do reino imediato. E ao perceber que não aconteceria naquele momento, a pergunta era: quando então que esse reino vai ser implantado? E com todo esse
E com todo esse contexto, com essa introdução lançada, nós estamos preparados para continuar no estudo de Mateus 24 e começarmos a falar sobre os sinais da vinda de Jesus e da implantação do seu reino. E isso a gente vai fazer em 6 capítulos diferentes. Aqui nós demos o contexto sobre Mateus 24. O próximo capítulo a gente vai falar sobre o princípio das dores, que vai ali até o versículo 8 de Mateus 24. Depois a gente fala sobre as dores mais intensas, grande tribulação. E após isso a gente vai dedicar a gente vai dedicar episódios para falar sobre as parábolas de preparação. Mateus 25, Jesus nos ensina a como se preparar para esse grande dia. E tá aqui esse resumo sobre não é um resumo, é uma introdução ao sermão escatológico de Jesus. O objetivo aqui era lançar as bases e deixar com que tudo estivesse bem fundamentado para quando a gente começar a falar de sinais, a gente entender tudo o que tinha acontecido e entender bem certinho sobre o que Jesus e os discípulos estavam falando. E é isso, o próximo episódio, o próximo capítulo dessa série em Mateus 24, nós falaremos sobre o princípio das dores e os primeiros sinais da vinda de Jesus. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. Aqui embaixo também na descrição vai estar os links para as minhas redes sociais. Me siga em todas as redes, mande esse vídeo para outras pessoas e vamos juntos prepararmos o caminho para a vinda do nosso Senhor, tá bom? Eu amo vocês, até a próxima, tamo junto, falou!